aquelas pessoas que são religiosas que não me enchem o saco. Porque eu não encho o saco de vocês lá na igreja de vocês. Então, pô, deixa eu falar o que eu tenho que falar, se eu deixo vocês falar o que vocês querem, vamos combinar assim, fica melhor. Okay? Outra coisa, essa semana eu tive muitas críticas, o que eu agradeço todas as críticas, né? Todas as críticas eu agradeço, eu gosto de ser criticado, porque a crítica me leva a melhorar. Embora algumas críticas tenham sido um tanto quanto exageradas, né? Eu fui chamado de nazista investido e uma outra pessoa foi chamada de comunista, quer dizer, decidam, né? Que as duas coisas de uma vez não dá para ser. Mas algumas pessoas têm me criticado por eu ter deixado de falar certas coisas, por eu ter omitido alguma coisa, por não ter entrado no assunto com profundidade suficiente. Gente, essa não é a razão dos meus vídeos. Eu não posso entrar em profundidade suficiente em determinados assuntos. Primeiro, tem gente que não conhece o assunto, que tem que passar por um aprendizado antes. Tem certas coisas que eu não posso falar. Segundo, eu sei que tem muitos experts, muitos super entendidos, especialistas no assunto, ouvindo meus vídeos, o que é ótimo. O que eu peço a esses especialistas é que me ajudem. Coloquem lá nos comentários, contribuam com coisas nos comentários. Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer para mim. Eu aceito críticas, adoro, agradeço críticas, gente. Vamos me ajuda, vamos dar. A função desses vídeos é promover debate. Eu sou um generalista, eu não sou especialista, entendeu? Não há como eu evitar por a minha posição pessoal. Eu tenho posição pessoal sobre algumas coisas, sobre livre ignorância, sobre outras coisas. Agora, todos os assuntos que eu levo para vocês no vídeo, embora sejam colocados de forma bastante resumida, eu tenho experiência. Não tenho uma experiência de especialista, mas já passei por experiência. E esse assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu tenho sim alguma experiência, sim. E dessa experiência eu tirei algumas conclusões minhas próprias, o que eu aconselho vocês a fazerem. Não deixe que ninguém fale o que significa alguma coisa para vocês. Tirem as suas próprias conclusões. Eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu faço. Todo mundo tira suas conclusões, é claro, ninguém tem uma conclusão só. E se alguém tira uma conclusão igual ao outro, tem alguma coisa errada. Nelson Rodrigues já falava que a unanimidade é boa. Não há certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Você sabe quem falou no nome desse vídeo. No duelo masculino, João Rodrigues Gás, vermelho, teve mais dificuldades contra o espanhol Daniel Munhoz de Lanada. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar hoje de Goécia, também conhecida como Goécia, ou Goécia, ou Goécia, ou Goécia. Cada um fala aí da forma que quiser falar. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra em latim. Como o latim é uma língua morta, nós ainda não sabemos como pronunciar. Eu costumo chamar de Goécia, que para mim é mais confortável falar. Agora, tomem da forma que vocês quiserem, tá? Isso aí não está fazendo nenhuma diferença em nada. Goécia, Goécia, refere-se a uma prática que inclui a evocação e invocação de anjos e demônios. Vamos lá, aí já vai começar a confusão, já vai começar a briga. Veja o meu vídeo, Introdução à Magia, está aqui o link. Quando vocês clicarem nesse link, esse vídeo vai parar, vocês vejam aquele vídeo e voltem para cá para vocês pelo menos entenderem que é um conceito de anjo, um conceito de demônio, dentro do conceito da magia. Existe uma disciplina chamada Goécia que estuda isso. Vamos chamar de disciplina que fica mais confortável para as pessoas. Antes de mais nada, vamos definir essas duas palavras. Qual é a diferença de invocação para evocação? Existe uma diferença. Invocação, evocação. O
que é a invocação? Segundo um dicionário. Você que você os outros dicionários que têm uma coisa, só que tem outras palavras, é lógico. Invocar, chamar alguém, é um chamamento, é um pedido de socorro, é um roubo, ato de abusir como prova de conseguir. Sempre se interessa a uma divindade, a uma musa, para pedir inspiração. É uma liturgia, uma consagração, uma dedicação, proteção. Por exemplo, a igreja é colocada sob a invocação da Virgem Maria. Então, qualquer pessoa que está fazendo uma prece, está fazendo uma mentalização em homenagem a alguém, a um espírito, uma pessoa ou uma divindade, está fazendo uma invocação. Então, para ser mais